A paz do Senhor Jesus a todos, a mais um devocional nesta manhã, dia 13 de novembro de 2025. O Senhor já preparou todas as coisas, glória a Deus por isso. Gratidão a Deus por esta manhã, por estar com vocês. Estava um pouco sumida, mas glória a Deus, está tudo no controle de Deus. Amém? Eu vou estar lendo Salmos 91, profetizando sobre a sua vida e sobre a minha vida também. Glória a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: O Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, eu protegerei, porque conhece meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Eu livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Irmã Eliana, vamos adorar o Senhor nesta manhã. E após é o presbítero Edson que vai estar trazendo a palavra. Amém? Glória a Deus. Amém. Bom dia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença, Pai, porque tu és o nosso advogado fiel. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Tá dando para ouvir? Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Não vou me preocupar com as perseguições, as pedras que me lançam. Jesus está por perto. Eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Para falar, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Para me defender diante do inimigo. Toma minha dor para chorar comigo. Para me sustentar debaixo de tua destra. E cercado, consumado, o meu caso impossível será sempre encerrado pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou. Garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu. Verdadeiro, justo, para sempre fiel. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Para falar, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Para me defender diante do inimigo. Toma minha dor para chorar comigo. Para me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. O meu caso é impossível. Serão sempre encerrado pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou. Garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu. Verdadeiro, justo, para sempre
sempre fiel. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou, garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo para sempre. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou, garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Glória, glória, glória. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Amém, Jesus. Obrigado, Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Neste momento, Senhor, mais uma vez eu me ponho de joelho, Pai, para te agradecer por esse lindo, maravilhoso dia. Porque tu és, Senhor, o nosso advogado fiel. Ah, Senhor, não tem ninguém como tu, meu Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor, todos que estão aqui para ouvir a tua palavra. Os que vão ouvir, Senhor, no YouTube. A Bruna que está por detrás da gravação, guarda a casa dela, a família, Pai. Deus também, Senhor. A irmã, Senhor, Camila, meu Pai, guarda a casa dela, guarda, Senhor Jesus Cristo, os parentes de perto e de longe. Deus, eu venho, meu Pai amado, te apresentar a vida, Senhor, do presbítero Edson, Pai. Guarda ele nas tuas mãos, Senhor. Enquanto ele estiver aqui pregoando a tua palavra, Pai. Que o Senhor esteja cuidando, meu Pai, da família dele, como sempre tu cuidou de todos nós, papai amado e querido. Toma nas tuas mãos a cidade, meu Pai eterno. Livra, Pai amado e querido, cada um, Senhor Jesus. Toma nas tuas mãos também, meu Pai eterno, a pastora Malha, Senhor. A família, a saúde dela, meu Pai. Guarda, Senhor Jesus Cristo, e que a tua palavra, Senhor, seja, meu Pai amado e querido, hoje, neste dia chamado hoje, Pai, um exemplo para nós, que a gente ouça e guarde na tábua do nosso coração e também, Senhor, pratique, Pai, porque, meu Pai amado e querido, não adianta, Senhor, a fé sem a tua obra. Toma nas tuas mãos, Pai, todos que estão aqui, meu Pai. E assim, Senhor, eu te agradeço neste dia chamado hoje, pela minha família, pela minha saúde, pela minha casa também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, usa teu filho, bem usadinho, Pai. Amém. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, missionária Eliana. Presbítero Edson, 20 minutos. Deixa Deus te usar. Amém? A paz do Senhor. Amém, amém. Efésios, eu vou ler do capítulo 2, os versículos do 4 ao 7. A palavra diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros
as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. As riquezas da graça de Deus. Os crentes da igreja de Éfeso tinham um grande amor uns pelos outros e uma fé verdadeira em Jesus Cristo. Deus havia feito uma obra maravilhosa na cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo louvava a Deus por isso. Como diz o texto, é graça. Tudo que Deus fez na igreja dos Efésios foi graça, graça, graça e graça. O homem natural é inimigo de Deus e vive em pecado. Mas Jesus, por meio do seu sacrifício na cruz, desfez essa inimizade que havia entre Deus e o homem e faz com que o homem busque e se aproxime do trono da graça de Deus. Pela graça, Deus nos salva, perdoa, adota como filho e torna o homem herdeiro das suas promessas. Paulo estava contente com os efésios, mas ele queria mais ainda. Ele queria que os efésios crescessem em mais conhecimento e crescessem mais na graça de Deus. Eles caminhavam bem, caminhavam firmados na fé, firmados no amor, e Paulo reconhecia isso. Era uma característica maravilhosa dos efésios, mas Paulo queria mais. Paulo orava para que o Senhor desse sabedoria e iluminasse o entendimento deles, para que eles conhecessem as riquezas da glória, da herança que eles tinham entre os santos. Nós também precisamos conhecer mais de Deus, experimentar a excelente grandeza do poder do nosso Pai Celestial. O poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando o nosso Senhor dos mortos e o assentando em glória nos céus à direita do Pai. E Cristo governa sobre todas as coisas. Ele governa os céus e a terra, e não há nome mais poderoso, e tudo está sujeito aos pés do nosso Redentor. Jesus governa absoluto o mundo e a igreja. E nós, pela sua graça maravilhosa, somos a igreja. Nós pertencemos a Cristo. Nós somos dele, somos o corpo de Cristo. E toda a plenitude dele habita em nós, se cumpre em nós. Pelo sangue de Cristo, nós fomos redimidos, perdoados, e agora não somos mais inimigos. Nós temos paz com Deus. Nós fomos feitos filhos, herdeiros das suas promessas e da herança, da vida eterna. Você tem ideia da grandeza do poder que agiu na tua vida? Você tem ideia de quão maravilhoso é ou foi esse ato de Cristo nos salvando e ainda continuando nos sustentar todos os dias por meio do Espírito Santo? Nós estávamos mortos em ofensas e pecados, éramos inimigos de Deus. Para compreender a beleza e a grandeza da graça que agiu na nossa vida,
É preciso compreender o tamanho do problema que nós tínhamos. Nós estávamos condenados, mortos espiritualmente, perdidos. Mas Jesus Cristo mudou o nosso destino e nos deu vida e esperança da vida eterna. Agora, somos herdeiros das promessas de Deus. Nós nos tornamos filhos, temos acesso, por meio de Jesus Cristo, ao trono do Pai Celestial. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Ele nos tirou do reino das trevas e nos faz andar na luz. Ele nos sustenta todos os dias. Ele caminha conosco, tanto na alegria quanto no sofrimento. Nós estávamos condenados, caminhávamos perdidos por esse mundo, como ovelhas errantes. Agora não, agora estamos perdoados, temos um alvo, e temos uma cidade para nós no céu, para vivermos eternamente com o nosso Deus. Mas por que Deus fez isso? Porque um Deus santo e poderoso resgataria pessoas perdidas e cheias de pecado. Deus perdoa, salva, purifica e ainda adota como filhos. Ele faz isso por sua benignidade, por seu amor, um amor imenso, incompreensível, infinito. E faz para mostrar as abundantes riquezas da sua graça. E Deus também nos salva e nos faz novas criaturas para vivermos em amor e fazermos boas obras e assim glorificarmos o nome dele. Deus é Pai, Ele nos torna filhos para nos amarmos e para nós amá-lo e para obedecermos seus mandamentos e fazermos a sua vontade. A vontade de Deus é que vivamos em amor, com alegria, e trabalhemos para o crescimento do reino de Deus. Que busquemos nos dedicar aos irmãos, ajudando, exortando, ensinando, incentivando, consolando, e ainda busquemos a salvação dos perdidos. Nós devemos fazer essas coisas sempre com o coração cheio de gratidão, cheio de amor e cheio de alegria, porque nós também estávamos perdidos, fomos salvos pelo nosso Redentor. Devemos gratidão a Deus por quem somos e por tudo que temos. Mas Deus também requer de nós que nós nos santifiquemos, que buscamos uma vida correta, busquemos ser mais justos. Nós que fomos alcançados pela graça maravilhosa de Deus, não podemos andar como pessoas normais, como pessoas ímpias. Precisamos viver em espírito, caminhar na luz e evitar o pecado. O pecado cega a pessoa. O pecado afasta a pessoa de Deus e quebra o bom relacionamento, distanciando a pessoa das coisas do alto. E longe de Deus, a nossa mente se fecha como que cauterizando, e a vida espiritual é afetada,
é diminuída, o entendimento é diminuído, e a pessoa já não compreende mais a vontade soberana de Deus e se torna egoísta, passando a valorizar mais a sua própria vontade, os seus desejos, e esquece do reino de Deus, esquece de amar o próximo, esquece dos irmãos, vai esfriando como uma brasa que sai do meio do carvão. Nosso coração é uma fábrica de ídolos, e os nossos desejos pessoais normalmente são pecaminosos. É a nossa natureza humana caída pelo pecado de Adão. Isso nos afastou de Deus, e Deus enviou o Filho dele, nos abraçou com seus braços de amor e nos resgatou, nos chamando para ele. Ele nos deixou a palavra para nós lermos, para nós estudarmos, para nós compreendermos, para obedecer. Isso aqui, irmãos, é um presente maravilhoso de Deus. O ímpio não compreende isso. O homem natural, ele reconhece que há um Deus quando ele vê o sol brilhar, quando ele vê a chuva, quando ele vê o vento, ou um pássaro voando, uma flor desabrochando, o ímpio reconhece que existe um ser maravilhoso, um Deus todo-poderoso que criou todas essas coisas, mas ele não conhece esse Deus de modo pessoal, como um pai que nos ama e que nos chama para estarmos aqui com ele, juntos, como irmãos, adorando, glorificando, exaltando o nome do Filho dele. Não é fácil nós vivermos nesse mundo, esse mundo caído, degradado, cheio de ideologias terríveis, cheio de maldade, e ainda sermos sinceros, totalmente honestos, irrepreensíveis e dedicados a Deus. Mas é na escuridão que a luz brilha mais intensamente. Quanto mais trevas, a luz surge mais poderosa. Deus opera nos seus filhos, tanto o querer do nosso coração, quanto o nosso agir. Ele faz de acordo com a vontade dele. Não tenha medo, não desanime. Deus está contigo. Em todos os momentos de alegria, na dor, nas dificuldades, Deus caminha conosco, lado a lado, e nos momentos mais difíceis, Ele nos carrega em seu colo, nos seus ombros. O ser humano nasce com todas as ferramentas que ele precisa para viver em pecado, fazer o que é errado e desagradar a Deus. Desde criança, nós somos egoístas e ofendemos a Deus. O homem nasce em pecado, nasce morto espiritualmente e afastado de Deus. O homem evita as coisas de Deus como se Deus fosse seu inimigo. É uma condição terrível do homem natural. E sozinho, ele não tem condição nenhuma de sair dessa situação. Não há ninguém que seja capaz de se justificar diante de Deus. Todos os seres humanos precisam de um Salvador. Todos nós
precisamos de um mediador para nos representar diante de Deus e nos justificar. Por mais que uma pessoa seja boa, correta, por mais que ela busque uma perfeição sozinha, ela nunca sairá da condição pecaminosa que se encontra. Pois o pecado está enraizado no ser humano. E não há como nós nos livrarmos dele, a não ser por meio de Jesus Cristo. Por isso, Deus precisou agir na nossa vida e nos agraciar com o seu Filho para nos dar a salvação. Somente Cristo pode salvar um homem perdido. Deus fez por nós o que nós jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Nós estávamos condenados e Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia e o infinito amor, não nos deu o inferno e nem o castigo que nós merecíamos. Ao contrário, pela sua graça maravilhosa, ele nos salvou. Nós estávamos condenados, mas o nosso Salvador, na cruz, mostrou o amor do Pai. Ele nos chamou e nos reconciliou com ele mesmo, nos salvando da morte e nos livrando do castigo eterno. A palavra de Deus nos ensina isso e é algo maravilhoso. Esse amor infinito e tão impressionante que não existem palavras para descrevê-lo. Deus, ele é misericordioso e gracioso. Deus é misericordioso porque ele não nos dá o castigo que nós merecíamos. Ele é gracioso porque ele nos dá o amor que nós não merecíamos. Quando Deus, que é santo, que é perfeito, cheio de justiça, olha para uma pessoa sem Cristo, o que ele vê? Vê erro, devassidão, pecado, injustiça. Mas quando ele vê um crente remido, lavado no sangue de Cristo, justificado e vestido com as vestes de justiça do nosso Senhor, ele vê a pessoa como um santo. E ele o recebe com seus braços abertos, como um pai recebe um filho. Deus nos convidou para estarmos aqui agora. Ele nos abraça como filhos amados. Vinde a mim, queridos. Eu vos aliviarei. Por isso nós precisamos de Cristo. Nós precisamos do mediador, nosso Salvador, nosso Redentor. Nós nascemos em pecado e só podemos ser perdoados e redimidos pelo sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nos purifica, segundo as riquezas da graça de Deus, e de acordo com a vontade dele. Deus, lá na eternidade, propôs em si mesmo congregar todas as coisas em Jesus Cristo. E ele nos busca para nos congregarmos e vivermos em Cristo, por Cristo e para Cristo. Sem Jesus e sem a ação do Espírito Santo se movendo e movendo a nossa vontade, nos levando a Deus, nós jamais conseguiríamos viver em santidade e perseverar até o fim. Mas em Cristo, guiados pelo Espírito Santo, nós seguimos fortes e firmes na nossa fé.
Esperamos com alegria a volta do nosso Salvador. Que dia maravilhoso será aquele quando Jesus Cristo romper os céus e surgir sobre as nuvens com poder e grande glória, enviar os seus anjos para juntar os seus escolhidos, para viver eternamente com ele no reino do nosso Pai. Oh, que dia maravilhoso, quando nós podermos gozar dos jardins de delícias e nos deleitar no seio do nosso Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que naquele dia sejamos vestidos com as vestes de justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que estejamos nele e sejamos recolhidos, arrebatados para o seu reino, para viver eternamente. E que toda honra, glória e louvor sejam dados a ele eternamente. Amém? Deus abençoe a todos e obrigado por esse momento maravilhoso. Deus nos abençoe. Amém. Deus te abençoe, presbítero Edson. A pastora Nadia poderia estar orando, dar a bênção apostólica. Amém. Se ela estiver disponível aí, às vezes está ocupada, mas se ela não estiver ocupada, pastora Nadia. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos estar orando. Pai, nós te agradecemos. Em primeiro lugar, Deus, te agradecemos por Jesus ter pago o alto preço pelas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de termos o Senhor como Pai. Obrigada, Senhor, pela palavra que o Senhor trouxe nesta manhã. Senhor, ajusta em nós a nossa armadura. E, Senhor, se por acaso as nossas vestes não estiverem de acordo, Deus, como o Senhor quer, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, venha estar limpando, venha estar tirando, Deus, tudo aquilo que há em nós que não te agrada. Senhor, para que aquele dia, o qual, Senhor, a trombeta tocar, e sejamos preparados para esse encontro maravilhoso contigo. Vem, Senhor, nesse dia que se chama hoje. Trabalha em nós, trabalha no nosso coração, trabalha na nossa vida, Deus, que nós estejamos mais perto de Ti e que possamos atrair outros para se achegarem. Deus, em nome de Jesus, visita a casa de cada um dos Teus filhos, cada um, Deus, que está ouvindo e que vai ouvir, Pai, a Tua palavra. Que essa palavra, Deus, venha fazer a diferença nas nossas vidas, em nome de Jesus. Fica conosco. Abençoa, Deus, a presente de Deus que tem nos oportunizado, Deus, de estarmos reunidos nesse momento, porque através deles nós conhecemos, Deus, a pastora Amália e toda a equipe que tem trabalhado, Deus, para esse devocional. Continua, Senhor, te manifestando. Continua, Senhor, operando. Fica conosco, Pai. É o que te pedimos. Coloque a tua mão em forma de receber. Que a graça do Senhor, a comunhão do Espírito Santo, venha estar com todos nós. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem em paz, amados. Que Deus abençoe. Amém. Oh, glória. Amém. Deus abençoe a todos. Eu agradeço a minha oportunidade.
Amém. Deus te abençoe, pastora Analia. Deus abençoe a todos. Tenha um dia abençoado. À tarde também tem oração, tá bom? Quem puder estar lá ajudando, nós agradecemos no nome de Jesus. Deus abençoe a pastora Malha, Bruninha, que está aí gravando também, tá bom? Ficam com Deus e até amanhã também no devocional. Deus abençoe. Amém. 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 Glória a Deus. Eu quero estar pedindo oração, que hoje nós tivemos uma luta espiritual, o cachorro quase matou o gato, e esse dia tem pouco tempo, ele matou umas 5 galinhas aqui. A gente está vivendo uma luta espiritual. Peço oração, em nome de Jesus.